fala tanto da palavra experiência hoje, fala tanto da palavra experiência. Nunca vou esquecer, Ângela, uma experiência que eu tive num restaurante em Paris, que eu recomendo, que é o Blé Noir, que é aquela experiência de você, dando ar, que você faz aquela experiência sensorial de jantar vendado, etc, etc. Foi uma experiência muito ruim. Foi muito ruim. Foi muito disturbing. Foi muito, muito, muito ruim para mim. Eu sou um cara que não gosta de comer qualquer coisa, eu não sabia o que eu estava comendo. Eu estava sendo guiado por outras pessoas e tendo ali a experiência de uma pessoa cega. Experiência é fundamental no campo das discriminações. Colocar-se na posição do outro, e não é uma empatia de conceito, sabe, só, Igor? Não, ela não é. Ela vai muito além. Ela passa por uma experiência intensiva de escuta. Intensiva de escuta. E aí talvez alguém esteja aqui me olhando e dizendo: olha, Loyola, querido, grande profissional de compliance de Brasília, que bom te ter aqui. Ela passa invariavelmente por dar as mãos e ouvir. E não é o ouvir só aquele ouvir respeitoso. Eu vou ouvir quais são as dores do Igor, quais são as dores da Ângela como mulher, as dores do Fabiano como homem negro. Não é só esse ato de ouvir. É um ato de escutar para construir novos conceitos. É um ato de escutar para construir novas pontes, para construir alianças. Tem acontecido uma coisa que, para mim, até é estranha. Eu tenho falado muito para escritórios de advocacia. Aquilo que no passado seria impensável, porque, em tese, nós somos competidores, eu tenho falado para escritórios de advocacia. Por quê? Porque hoje tem uma pesquisa que fala que apenas 1% dos grandes escritórios têm pessoas negras como sócios. E se isso não mudar, eu não vou ter diversidade na advocacia. E sem diversidade na advocacia, cá entre nós aqui para vocês, eu tenho mais dificuldade em ter novas jurisprudências. Ponto. E jurisprudências são, decisões judiciais, são alavancas poderosas para que você aponte o risco para o seu gestor. Olha, aqui está dando moral coletivo do trabalho. Lembra que naquela rede de farmácias teve um áudio de uma funcionária dizendo que contratar gente feia e bonita dá o mesmo preço? Eu fui entrevistado no Fantástico sobre esse caso, que é um caso de preconceito estético que sequer, atenção, sequer tem regulamentação própria para isso. Não tem nenhuma lei no Brasil que permita, melhor dizendo, que criminalize ou que proíba você a fazer uma discriminação a partir da pessoa ser gorda. Lei não. Aí você vai buscar analogias, enfim, e trabalhar outros conceitos. Mas uma lei clara, com um conceito claro, não tem. Muito bem. No dia seguinte daquela entrevista, eu sofri um ataque violento, enfim, de pessoas do setor. E o que eles não, e aí nós fomos para um debate, né, numa reunião, e o que eles não compreenderam é o seguinte: gente, em que momento você que vende medicamento, varejo de medicamento na ponta, em que momento você quer que o seu cliente não tenha identificação com você? E você não é você, porque você está no headquarter da companhia, você é o seu balconista. Esse balconista, que eventualmente possa ser uma pessoa gorda, se for essa hipótese, ele vai atender outra pessoa gorda com conhecimento de causa, das dores e dos sofrimentos, que ninguém mais vai ter. E aí eu fui até um pouquinho frio, de inclusive vai conseguir vender mais medicamentos, se for o caso. Embora não seja esse o telos, embora não seja esse o fim último, mas se você quiser incorporar o Mr. Scrooge, viver um momento de Dickens aqui, talvez seja uma maneira, inclusive, você ter um incremento no seu faturamento, na sua venda. Sabe por quê? Porque pessoas atendem pessoas que compram de pessoas e que voltam porque gostaram de pessoas. Porque farmácia tem igual em todo lugar e o preço é mais ou menos o mesmo, porque é commodity e hoje os algoritmos conseguem acompanhar como é que o competidor está vendendo do lado. O que vai fazer a diferença para você fidelizar não é 1% a mais, nem você dar de brinde uma escova de dente. É a pessoa chegar e ser acolhida. Vale para a farmácia, vale para o restaurante, vale para a TAM, vale para a Gol, vale para a empresa aérea que esqueceu uma pessoa com tetraplegia que ficou minutos, próximo de 1 hora, não sei se vocês viram essa notícia, esquecida dentro do avião. Ela foi esquecida dentro do avião. Veja, é muito fácil a gente bater nas companhias. É muito fácil vilanizar as companhias. E eu não vilanizo as companhias. Muito pelo contrário. As companhias são um espaço incrível de transformação da sociedade. Porque você tem aqui uma força
de disrupção, palavra boa, mas é uma força de disrupção desses preconceitos, que ela é de 360 graus. Ela vem da sociedade, ela vem das companhias, ela vem do governo, ela pressiona de dentro para fora. Veja bem, e eu agora termino. O Igor já está aqui mandando um sinal que eu estou falando demais. Eu quero fazer uma provocação final para você. Quando nós pegamos os parâmetros, e aqui para quem é CEO que está nos vendo e vai nos ouvindo, quando nós pegamos os parâmetros, as métricas que acabam dando conta do sucesso de uma companhia, do sucesso de um projeto, do sucesso de um ciclo, que a companhia ela não tem um sucesso único, ela tem sucesso por ciclos. A métrica no passado era resultado. E era resultado financeiro, no mais das vezes. Era lucro. Ponto. Tem uma entrevista do Friedman na década de 70, setembro de 1970, ele dá uma entrevista para o New York Times. E nessa entrevista ele sai com uma frase que foi um pouco mal compreendida, mas acabou ficando um pouco consolidada como uma espécie de um conceito, em que ele vai falar que 13 de setembro de 1970, uma entrevista para o New York Times, o centro da vida, a razão de existir de uma companhia é a geração de lucro para os seus acionistas. E aí, Escola de Chicago, ok, não vou entrar muito nesse mérito desse liberalismo econômico visto assim, o conceito dele não foi bem traduzido, mas ele foi traduzido e isso virou uma cauda longa para muitos economistas do porvir, em que o centro de uma companhia era a geração de lucro e ponto. E ponto, acabou. Gerou lucro, é o que interessa para quem? Para o shareholder. E aí, no centro do estudo do capitalismo de shareholder, o lucro, porque eu invisto meu dinheiro, eu quero ter retorno dele.